Nesta sexta aula vamos falar sobre lançamentos. Dentro dos lançamentos falamos do razão e diário, escrituração do diário, a escrituração do razão geral e a escrituração de razões auxiliares. Vamos falar hoje sobre o razão e o diário. Os quadros gráficos das contas, na prática, encontram-se reunidos em livros chamados razões. Assim, o razão é um livro das contas. Neste livro, as operações são escrituradas por ordem de contas e, por isso, torna-se bastante trabalhoso reconstituir a ordem cronológica das operações. Para isso, para obviar estes inconvenientes, o comerciante escritura ainda um outro livro chamado Diário, qual as operações são registradas por ordem de datas. Falando do Diário e Razão, são dois livros obrigatórios para todos os comerciantes. O Diário servirá para os comerciantes registrar dia a dia, por ordem de datas, em assento separado, cada um dos seus atos que modificam ou possam modificar a sua fortuna. O Razão servirá para escriturar o movimento de todas as operações, a débito e a crédito, em relação a cada uma das respectivas contas, para se conhecer o estado e a situação de qualquer uma delas, sem necessidade de recorrer ao exame e separação de todos os lançamentos cronologicamente escriturados no diário. Definimos o razão como o livro das contas, mas logicamente não podemos reunir no mesmo livro contas de diferentes graus, pelo que havemos de considerar várias razões. O livro de contas de segundo grau, que abrange todo o movimento da empresa, será o razão geral. Os livros de contas divisionárias, que abrangem apenas parte do movimento geral, diz-se razões auxiliares. Temos agora o razão geral e os razões auxiliares. Haverá uma razão auxiliar para cada conta coletiva. Razão auxiliar de depósito da ordem, ou bancos, razão auxiliar de mercadorias ou livro de registro de mercadorias, razão auxiliar de devedores, razão auxiliar de credores. Os livros razões auxiliares são facultativos, mas são indispensáveis. Lançamentos. O que é um lançamento? O lançamento contabilístico ou assento define-se como sendo qualquer registro em livros comerciais. Os lançamentos são geralmente constituídos por 4 partes. A linha A, data, a linha B, título ou cabeçalho, contas debitadas ou contas creditadas, a linha C, descrição e a linha D, importâncias. Escrituração do diário. No diário, a disposição é a seguinte: a data em primeiro lugar, o cabeçalho a seguir e em terceiro lugar a descrição e a importância ao lado. Analisando cada uma das partes, a data é antecedida da localidade. O cabeçalho, sabemos que variam duas contas. Uma, conta X, será debitada, registro na secção do débito ou deve. Outra, conta Y, será acreditada, registro na secção do crédito ou haver. Assim, X é deve, Y é haver. Será, então, X deve a Y ou Y tem a haver de X. Estas expressões são equivalentes, dizendo em ambas que uma das contas é contrapartida da outra. Assim, atualmente, depois da data, na primeira linha figura a conta debitada, na segunda linha a conta creditada, precedida da proposição A. A seguir temos a descrição. Após o cabeçalho, segue-se então a descrição, indicando a operação e o respectivo documento, ou se este, quando não haja possibilidade de dúvida quanto àquela. Depois temos a importância. Na última linha da descrição, em coluna própria, à direita figura a importância. Agora temos a escrituração do diário. Exemplo, no dia 2 de janeiro de 2020, nosso pagamento do recibo 44556 do credor Y de 6.000 euros. O lançamento a efetuar é Lisboa, 2 de janeiro de 2020. Depois temos credores, é o número de credor Y. Depois temos a caixa, é a conta acreditada, leva sempre uma proposição A. E depois temos a descrição, que é o nosso pagamento do seu recibo 4456, 6.000 euros. São estes os elementos essenciais de quaisquer lançamentos. Embora no diário possam aparecer outros elementos complementares.
Cada página do diário apresenta várias colunas, umas fundamentais, outras acessórias. Colunas fundamentais, temos a coluna auxiliar das importâncias, coluna do cabeçalho e da descrição, coluna principal das importâncias. Nas colunas acessórias temos o número de fólios, do razão geral, referente às contas movimentadas, temos o número de ordem do lançamento e a preposição a. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos escriturar no diário os seguintes factos patrimoniais. Janeiro 2, início da atividade com 100.000 euros. Janeiro 3, depósito 80.000 no banco em Lisboa. Janeiro 5, compra a António Silva de 30 dias 500 caixas de chocolate a 40 euros cada, sua fatura número 201 de 20.000 euros. Agora vamos fazer a escrituração no diário. Tem aqui o lançamento é caixa a capital, que é início da atividade, 100.000 euros. Depois fazemos outro lançamento que é de depósito à ordem, a caixa que saiu o dinheiro em caixa, foi para a conta de depósito de ordem, 80.000 euros. E em terceiro lugar, houve uma compra de mercadorias ao credor a António Silva. Então ficará mercadorias de chocolate, credor a António Silva, sua fatura 20.000 euros. Razão. Neste livro, cada conta ocupa um fólio, ou seja, duas páginas abertas. Uma que é a da esquerda para o débito e a outra que é à direita para o crédito. Trata-se de um dispositivo bilateral. Fazendo os lançamentos que nós demos na folha anterior, temos aqui agora um fólio aberto de caixa, outro de capital, depósito à ordem, de mercadorias e credores. Na folha de caixa, nós vamos registrar o início da atividade. Então, debitamos a conta de capital, 100.000, e vamos creditar na conta de capital de caixa, 100.000. Depois efetuamos um depósito na conta de depósito à ordem, vamos debitar a conta de depósito à ordem por 80.000 e à saída de conta de caixa, 80.000. Vamos creditar a conta de caixa de depósito à ordem, 80.000. Depois compramos mercadorias. Mercadorias compradas a quem? A um credor. Então, debitamos a conta de mercadorias para apresentado de mercadorias a credores, 20.000, e na conta de credores vamos creditar a conta de credores de mercadorias por 20.000. Dos razões auxiliares. Nos razões auxiliares dispensam-se as contrapartidas, pelo que os lançamentos são apenas constituídos pela data, descrição e importância. Os dispositivos das contas são dois, um bilateral e outro unilateral. As contas correntes podem ser escrituradas em dispositivo unilateral, isto é, com duas colunas para as importâncias, uma para o débito, outra para o crédito, para o caso de razão auxiliar de devedores e credores e de livro de contas correntes. E para o caso de razão auxiliar de mercadorias, podem ser escrituradas em modelo de dispositivo unilateral, de coluna dupla com saldo, dispondo ainda de colunas para o registro de quantidade e preços. Falar de escrituração de razões auxiliares. Temos aqui um modelo de mercadoria, de uma ficha de mercadorias. A ficha de mercadorias é composta pela data, operação. Depois tem três blocos, quantidade, preços e valores. Cada bloco de quantidade tem entradas, saídas e existência de mercadorias. O segundo bloco tem preço unitário, preço médio. E o terceiro bloco tem os valores, que é o débito, crédito e saldo. Nesta aula nós falamos sobre razão e diário, falamos da escrituração de diário, escrituração de razão geral e da escrituração de razões auxiliares.